Então vamos lá. Bom dia, todos que estão conosco, Eliana, Maria Angélica, Sueli. Um grande abraço, pessoal. Maria Inês, Ivanete. Então vamos continuar com o Diálogo com as Sombras. Nós estamos no capítulo 2, né, as pessoas, o tópico 1, os encarnados, e hoje é a parte 2, né? Nós vamos fazer a continuação desse os encarnados, tá? Então, aqui nós estávamos falando que o Hermínio Miranda estava dizendo assim, olha, estas recomendações e sugestões nada têm de puramente teórico ou acadêmico, são essenciais, especialmente se o grupo mediúnico se envolver em tarefas de desobsessão. Tá? Quer dizer que essas atividades, elas são essenciais, essas preocupações, esses cuidados que ele está falando aqui, né? Com a nossa segurança, né? Com o nosso equilíbrio, o que nos permitirá transitar em meio à necessidade com o amparo necessário, né? Porque os espíritos sempre estarão nos ajudando, mas nós nem sempre nos ajudamos, né? Então nós precisamos tomar os devidos cuidados, né? E principalmente quando nós vamos adentrar o terreno das tarefas de desobsessão. Tá? Veja bem, qualquer grupo que vai amadurecendo, qualquer grupo que vai amadurecendo, ele vai inevitavelmente entrando no terreno da desobsessão. Tá? Não é um privilégio, não é uma coisa especial, não. É apenas fruto do amadurecimento de um grupo, é fruto do amadurecimento dos elementos de um grupo. Né? Das necessidades específicas de trabalho, dos médiuns que ali estão, doutrinadores, né? É um trabalho que vai tendo uma dificuldade maior, conforme nós vamos demonstrando uma capacidade de resistência, uma capacidade de doação, tá? Então a tendência é adentrarmos o terreno da desobsessão. A diferença entre grupos que trabalham com desobsessão ou não, na verdade, a princípio, seria só o tempo de amadurecimento que esse grupo já teve, esse tempo de vivência que um grupo já teve e outro ainda não. Pessoas que chegam normalmente na casa espírita, pessoas que chegam a trabalhar, que começam a trabalhar com a mediunidade, elas frequentemente começam com comunicações de espíritos acidentados, de espíritos sofredores, deprimidos, desorientados. E a tendência é a pessoa ir entrando devagarinho no terreno da desobsessão. Tá? A tendência é essa, né? Porque é mais fácil, inclusive, a pessoa começar a dar comunicação de espíritos assim sofredores do que espíritos revoltados. Tá? Isso é mais fácil. Os espíritos trazidos às reuniões para tratamento apresentam-se hostis, agressivos, irônicos, que não se cometa a respeito deles a ingenuidade de pensar que são ignorantes. É verdade, né? Às vezes a gente lida com espíritos muito inteligentes, extremamente ardilosos, né? Nos estudam durante um longo período, avaliando os nossos defeitos, as nossas possibilidades, avaliando assim as nossas características, tá? Espíritos assim muito hábeis, né? Planejadores. Nós vamos estudar todos os tipos de espíritos, né? Ou boa parte deles, né? Nós vamos estudar analisando as características desses espíritos que venham a frequentar a nossa reunião mediúnica. Tá? Existe uma classificação dos tipos de espíritos que normalmente aparecem nas nossas reuniões mediúnicas, ok? Geralmente são trazidos porque foram incomodados na sua atividade lamentável. Chegam impetuosos e dispostos a fazer qualquer coisa para continuar a proceder como acham de seu direito, até de seu dever. Que eles chegam
enraivecidos, chegam, bom dia André, um abraço, eles chegam indignados por estarmos interferindo em suas atividades, por estarmos prejudicando o seu trabalho, embora não seja o nosso desejo prejudicá-los de forma alguma. Só que eles enxergam a nossa ação como uma ação prejudicial aos interesses deles. Tá? Eles enxergam dessa forma. Né? Então nós não podemos supor, nós não podemos ter a ingenuidade de que não seja assim. Né? Eles nos veem como inimigos, nós não precisamos vê-los como inimigos, pelo contrário, são pessoas que a gente quer muito bem, que estão em sofrimento, embora eles não aceitem que estejam em sofrimento. Tá? Chegar a um espírito à doutrinação, né? Um espírito revoltado, a gente falar que a gente só quer ajudá-lo, isso mais revolta o espírito ainda, né? Porque ele não se sente como alguém que está precisando de ser ajudado. Né? Ele não se sente. Às vezes a gente usa esse recurso, né, apenas para iniciar uma conversação, né, para termos algo que falar de início, para iniciarmos um contato, né, com jeito, com tato, né, mas ele longe está de sentir que precisa de ajuda. Tá? Então ele não aceita geralmente esse tipo de comentário. Né? Não temos a ingenuidade de achar que isso é o que vai solucionar. A gente usa isso às vezes no começo de uma doutrinação apenas para iniciarmos um contato, iniciarmos uma conversação, mas não acreditarmos que isso vai ser o suficiente para que ele mude, né? Ele vai precisar de muita coisa até que ele aceite os nossos argumentos, né? Ele resolva mudar de atitude. No desespero em que vivem mergulhados, não hesitarão em promover qualquer medida defensiva, e essa defesa, geralmente, consiste em atacar. Só um pouquinho, pessoal. Só um instantinho. Pronto, aqui já ajeitei aqui, né? Então, no desespero em que vivem mergulhados, não hesitarão em promover qualquer medida defensiva, e essa defesa, geralmente, consiste em atacar aqueles que interferem em seus planos. Cuidado, pois, se em lugar de vigilância e prece lhes oferecermos o flanco desguarnecido, sintonizamos-nos com suas vibrações agressivas e acabaremos por ser envolvidos. Né? Então, nós partimos para ajudar os encarnados e esses irmãos desarvorados, e eles atacam, eles partem para cima de nós. Às vezes, legiões inteiras de espíritos, às vezes instituições cooperativas inteiras de espíritos necessitados. Né? Cooperativas inteiras de espíritos necessitados partem para cima de nós. Né? Tem um exemplo disso ali no livro Céu Azul, né? Escrito ali pela minha mãe, né? Pela Célia Xavier de Camargo, num caso que foi, né, nós atendemos, de uma moça síndrome de Down, né? Na cidade de Londrina, no Paraná, e uma instituição inteira, uma organização inteira ali de espíritos partiu para cima da gente. É um caso real que nós vivenciamos, é uma situação
né, que foi colocada pelos espíritos no livro Céu Azul e que espelha bem isso, né, o trabalho que foi feito num caso, apenas um caso específico, né? Mas quantos casos os grupos mediúnicos atendem simultaneamente? Quantos casos a casa espírita acompanha simultaneamente? Então vocês fazem uma ideia como que nós somos pressionados, nós somos acompanhados por esses irmãos, né? Lógico que a ajuda é muito grande, então não faltará o amparo do alto, né? Mas nós precisamos tomar cuidado. Como diz o Hermínio Miranda, olha, se em lugar de vigilância e prece lhes oferecemos o flanco desguarnecido, sintonizamos-nos com as suas vibrações agressivas e acabaremos por ser envolvidos. É verdade. Se nós fraquejamos, né, quem participa de reuniões mediúnicas, se ficar... às vezes a pessoa fala assim, eu vou parar um mês, porque eu tenho que cuidar de uns compromissos, eu tenho que fazer não sei o quê. Como se pudesse assim, né? A gente entra na reunião mediúnica, aí para um mês, aí vem no outro mês, aí quando precisa de novo quer parar de novo. Como se fosse uma coisa de só menos importância. Como se fosse uma brincadeira quase. Isso é inadmissível. Né? Isso é inadmissível. Tá? Quem lidar assim com a reunião mediúnica é porque absolutamente não entendeu o que é uma reunião mediúnica, o que é o contato que nós temos com os espíritos, tanto os amigos quanto os necessitados. É a pessoa que não entendeu a essência do que se faz numa reunião mediúnica, né, para tratar com tamanho descuido, né? E como se nós pudéssemos nos dar ao luxo, né, de nós nos aliarmos do trabalho. Mas a pessoa que começa então nunca mais pode parar, mas tem total liberdade para parar, para começar, para parar a hora que quiser. Tem total liberdade. Né? Mas então se desfaça desse compromisso. Né? Então se desfaça, fala, Alexandre, eu não quero mais participar, não gosto, não sei lá, acho que não é por aí. Ok, a pessoa tem total liberdade para seguir o caminho que achar melhor. Ninguém vai impor nada, né? Agora, a pessoa que se julga participante de um grupo mediúnico, né? Quer parar um mês, quer ir no outro, isso é totalmente fora de propósito, né? Mas é que eu tenho um compromisso. Mas a reunião mediúnica não é um compromisso? Né? Agora eu tenho um compromisso, porque agora eu achei uma coisa para fazer melhor do que a reunião mediúnica, então é sinal que eu não entendi, né? Às vezes eu vejo, pessoal, eu falo para as pessoas, né? Faz quase 30 anos que eu participo de reunião mediúnica. Eu comecei com 17 anos. Estou com 46 esse ano. O ano que vem faço 30 anos de reunião mediúnica. E às vezes eu vejo as pessoas faltarem mais num ano do que eu faltei nesses 30 anos de participação. Né? Então é preciso mais cuidado, né? Mais respeito com os grupos mediúnicos, mais respeito com a espiritualidade. Já pensou se os espíritos amigos falassem para a gente assim, olha, meus irmãos, esse mês nós vamos ter que dar uma parada, nós não vamos ajudar vocês, tá? Nesse mês, só nesse mês, porque a gente tem um compromisso. Então, essa reunião a gente não vai poder estar presente, porque nós não vamos poder ajudar, nós temos outro compromisso, tá? Já pensou se os espíritos amigos falassem assim para a gente? O nosso espírito protetor falou, Alexandre, olha, esse mês, infelizmente, eu não vou poder te ajudar, viu? Mas você fica aí na paz de Jesus. Você fica na paz do Senhor, aí daqui um mês eu volto, tá? Aí eu continuo te ajudando, né? Então, já pensou se eles fizessem isso? Eu acho que a gente seria esmagado pelos espíritos que nos querem mal, né? Então, não dá, pessoal, não dá, né? Absolutamente. Quem começa a tratar desse jeito a reunião mediúnica é porque não compreendeu.
absolutamente não entendeu qual é o objetivo, né? E a seriedade que se deve ter para com esse tipo de trabalho, né? Então, continuando aqui. Daí a advertência de que o trabalho mediúnico nesse campo especializado é tarefa para todas as horas do dia e da noite. As recomendações de comportamento adequado são particularmente rígidas para o dia em que as sessões se realizam. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, escreve André Luiz, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. Resguardarem-se todos na prece e na vigilância. Fugiremos ao envolvimento em discussões e desajustes de variada natureza. Alimentação sóbria, leve. Tá? Então aqui o cuidado que o André Luiz, o Hermínio Miranda chama atenção para o livro Desobsessão, que é um verdadeiro manual, né, das práticas na reunião de desobsessão. Eu considero como o contrato, vamos dizer assim, do doutrinador, dos médiuns, com o grupo ali. Eu considero o Desobsessão como o livro que tem o contrato, entre aspas, do que se espera de doutrinadores, de médiuns, sustentação, tá? Ali eu considero leitura obrigatória para todos que adentrem o campo da desobsessão, da reunião mediúnica, né? Tá? E aqui ele está chamando a atenção para isso, justamente, né? Ele está falando que, o André Luiz ele diz, né, que no dia marcado, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. Você já acordar lembrando, olha, hoje eu tenho reunião mediúnica. Nós não podemos passar o dia inteiro esquecidos dessa realidade. Olha, hoje eu tenho reunião mediúnica. Então, hoje é um dia que eu estarei mais propenso a algumas coisas. Eu preciso tomar um cuidado maior. Posso estar mais propenso à irritação, eu posso estar mais propenso a sofrer certas pressões, eu posso estar mais propenso a sentir alguns sintomas diferentes no meu corpo, na minha mente, na minha emoção. Eu preciso, então, mais vigilância. Tá? Não que eu possa impedir tudo que venha a ocorrer no meu corpo, ou na minha emoção, ou no meu pensamento. Não que eu tenha poder de impedir, porque frequentemente eu sentirei tudo isso até para que eu chegue à reunião mediúnica já sabendo mais ou menos o que está acontecendo. Para que eu chegue à reunião mediúnica já sentindo, percebendo certas presenças. Isso faz parte do contexto da reunião mediúnica, a gente sentir certas coisas. O médium que não quer sentir nada é o médium que não quer trabalhar, porque é através do sentir, principalmente, que o médium vai estabelecer o contato com os espíritos. Ele vai sentir certos sentimentos, ele vai sentir certos desconfortos, né? Então é absolutamente normal. Agora, como nós estaremos? O problema não é o que sentimos, o problema é o que fazemos com o que sentimos. Tá? O problema não é o que sentimos, é o que fazemos com o que sentimos. Eu posso até sentir um certo desconforto, posso até sentir uma certa irritação, mas espera aí, deixa eu perceber, né? Eu lembrar que hoje é dia de reunião. Nossa, hoje eu estou meio irritado. Já acordei assim, parece que à noite, e frequentemente à noite já são feitas algumas ligações mentais com os espíritos que irão se comunicar ao longo na reunião mediúnica, né? No próximo dia. Então, muitas vezes a gente acorda mesmo sentindo um certo desconforto, ou com uma irritação, ou com uma angústia. Hoje é dia de reunião. Deixa eu lembrar disso, deixa eu entender que provavelmente isso que eu estou sentindo não é meu. Então, o que eu vou fazer? Recolhimento, prece, leitura, né? Confiança. Confiança. Deixa eu tentar me aproximar dos espíritos amigos para obter. Pode acontecer de dar vontade de não ir à reunião, não é?
Às vezes a pessoa, logo cedo já acorda, hoje eu não vou na reunião, né? Às vezes já está sob a influência daqueles que não querem que vá mesmo. Tá? Mas aí, pessoal, nós vamos pegar firme. Vem esse pensamento, não vou na reunião, né? Aí você opõe um outro pensamento. Fala, não, mas hoje é um compromisso. Aí entra a nossa parte, como pessoas conscientes, né? Médiuns conscientes. Não, mas é um compromisso que eu tenho. Como assim não vou à reunião? Vou sim. Vou me preparar. Porque eu já estou percebendo alguém que não quer que eu vá. Nós temos que ter essa malícia, nós temos que ter esse tato, né? Eu já estou sob influência daqueles que não querem que eu vá. Tá? A Tânia colocou, né? A espiritualidade tende a investir mais no grupo que perceba maior compromisso. Imaginemos o trabalho deles para fazerem as conexões com os assistidos e o médium não vai. É como a gente ter uma cirurgia marcada no hospital e o médico não vai. Verdade, né? Até porque a equipe material é parte importante no processo de auxílio numa reunião mediúnica. Os espíritos poderiam fazer muitos auxílios sem nós, sem a nossa presença, só no plano espiritual. Mas eles estendem o trabalho aos encarnados para que os encarnados aprendam, para que eles tenham convívio com essas situações, tá? Então, ok? Então nós precisamos, já que eles estão nos permitindo, e nós aceitamos. Ninguém forçou a gente para ir na reunião mediúnica. Foi um convite de alguém que achou que nós tínhamos a potencialidade, capacidade, o preparo, nos convidou, nós aceitamos, e ninguém nos compeliu a isso, né? Então há que ter o compromisso, né? A Fernanda Coelho, Alexandre, bom dia. Bom dia, Fernanda. Alguns centros que fazem reuniões abertas, quem participa sente essas influências? Fernanda, alguns centros que continuam fazendo reuniões totalmente abertas e que inclusive encontram mais dificuldade na homogeneidade dos pensamentos, no controle geral da reunião, tá? Conheço alguns centros que fazem reuniões espíritas, reuniões mediúnicas abertas, ou não seria o mais recomendável, né? Não acho que as reuniões mediúnicas tenham que ser hermeticamente fechadas. Eu absolutamente não acho que as reuniões mediúnicas devam ser hermeticamente fechadas, totalmente afastadas da necessidade. A gente vê no livro Desobsessão que o André Luiz recomenda a presença de alguns doentes. Inclusive fala para colocar um lugar específico ali para os doentes que vão observar, vão se tratar na reunião. Não quer dizer que eles vão fazer parte da equipe, não quer dizer... Agora, entre isso que o André Luiz recomenda, inclusive não tem sido muito observado pelas casas espíritas essa recomendação do André Luiz, tá? A gente saiu de uma situação de extrema abertura das reuniões mediúnicas, né? Todo mundo podia participar sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, e aí a gente foi para o extremo oposto, né? Das reuniões totalmente, absolutamente fechadas, né? E, inclusive passam a ter dificuldades ao longo do tempo, porque precisam de oxigenação e não se permitem essa oxigenação, uma dinâmica um pouco maior, né? A proximidade um pouco maior dos doentes, dos necessitados. Então, eu acho que os extremos aí, nesse caso, eles são ruins, tá? Agora, o fato de você ir a uma reunião aberta, mediúnica, ou até numa reunião fechada, né? Você vai sentir as presenças conforme a tua sensibilidade, né? Você vai perceber as presenças conforme a sua sensibilidade, tá? Não vai fugir muito do que você é capaz de sentir. Não importa se é aberto ou se é fechado, você vai sentir conforme a sua sensibilidade. Se você é uma pessoa muito sensível e vai numa reunião muito aberta, né, onde todo mundo, qualquer pessoa que vai pode participar da reunião mediúnica,
talvez você sinta um pouco mais o peso da reunião. Talvez você sinta um pouco mais a desarmonia da reunião, tá? A própria dificuldade do ambiente, né? Tá? Ok. A Ivanete colocou: temos o desconforto, a irritação, bem como as provocações dos encarnados para perdermos o equilíbrio, né? É verdade. Tá. Então, nós vamos ser pressionados de toda forma, né? De todo jeito para não irmos à reunião ou para não produzirmos na reunião. Mas aí nós temos que ter a consciência do que estamos realizando ali, né? Que é um trabalho de auxílio, né? E que devemos nos dispor a ajudar. A técnica da mediunidade propriamente, isso aí com o tempo nós vamos passando, algumas coisas nós temos falado para vocês, e são muitos os médiuns que precisam entender melhor qual a postura, qual a atitude a manter durante a reunião, tá? Nós precisamos conversar mais sobre isso, ok? Então vamos continuar aqui. Então a preparação desde o começo do dia, né? Alimentação sóbria, leve, evitar discussões. Nós vamos ter uma tendência maior a isso, mas devemos evitar. Em casa, né? Podem surgir situações complicadas, mas nós devemos tomar o cuidado. Olha, hoje estão querendo criar obstáculo, estão querendo criar problema. É um familiar que já levanta mal-humorado e já fala atravessado. E aí, se você não toma cuidado, você já pega aquela isca e você cai na rede lá. Né? Se você não tomar cuidado, você entra nessas armadilhas. Né? Frequentemente através de pessoas que colocam na nossa vida, naquele dia, pessoas que já vêm criando determinados problemas específicos. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, uma indústria, né, um atacado grande e tal, e trabalhava no RH como psicólogo do trabalho e tal. Mas olha, dia de reunião mediúnica, aquilo era um inferno. Aquilo era problema de todo lado, era impressionante, pessoal. É gente ligando para reclamar, é gente que está precisando contratar. Era um fuzuê no dia de reunião mediúnica, era impressionante o que virava aquilo. No meu trabalho, né? É gente criando confusão e tal. Pois olha, chegava à noite, reunião mediúnica, os atendimentos e tal. Dia seguinte era uma calmaria que eu não acreditava. Mas era toda vez, era uma calmaria, parece que tinha saído de um turbilhão, assim, sabe? Então vocês vão perceber esse tipo de coisa, né? Vocês vão perceber que tem um impacto no trabalho de vocês, tem um impacto na vida familiar, né? Mas aí, nós que trabalhamos com isso, com desobsessão, com ajuda, né? Quantas pessoas também eu pude ajudar dentro dessas empresas que eu trabalhei, quantas pessoas eu pude socorrer, problemas graves, obsessões que estavam ocorrendo, né? E eram pessoas da minha convivência, quantas pessoas foi possível auxiliar também. Então, tem um custo, mas tem um benefício também, tá? Isso que nós temos que lembrar. Não é só o trabalho, não é só o desgaste, não é só a pressão, tem a satisfação também de socorrer alguém. Uma vez, inclusive, uma dessas situações de empresa, só para exemplificar para vocês, né? Uma dessas situações de empresa que eu vivi, de repente uma mocinha lá, inclusive uma mocinha bonita, tá? Meio loirinha, de olho claro, e ela apareceu com a pele, começou a sair um monte de ferida na pele, o rosto, não sei o quê. E faz tratamento, e passa remédio, e nada resolve, né? E ficou esquisito mesmo assim, sabe? Aquilo ficou bem diferente mesmo, né?
E ela estava, né, bem constrangida, bem chateada com a situação e tal. E aí até que ela veio conversar comigo, né? Um dia ela veio conversar comigo e falou: Alexandre, já procurei tudo, fiz tratamento, passei remédio, já fiz tudo que podia, mas não sei, ninguém sabe o que essas feridas que estão surgindo no meu rosto e tal, né? Ninguém sabe o que fazer, eu não sei mais, eu estou achando que é alguma coisa espiritual, né? Ela sabia, o pessoal sabia que eu era espírita lá, eu nunca escondi, né, de ninguém onde eu fui, sempre a gente fazia evangelho toda manhã lá com os funcionários e tal. E aí, eu conversei com ela, era justamente um dia de reunião mediúnica. À noite eu teria reunião, né? Então, à tarde a gente conversou tal, e eu já, né, sabendo melhor da história, porque eu só estava vendo de longe. Aí quando ela me falou, eu entrei mais em contato com a situação tal. E à noite a gente realmente teve uma comunicação ligada a ela. De um espírito que teria é, que ela teria jogado um ácido, alguma coisa assim, na pessoa, né? E a pessoa teve um sofrimento danado, e estava perseguindo ela, né? Estava próxima a ela. E aí foi auxiliado esse espírito, sabe? Foi uma atitude leviana que ela teve no passado, foi um erro gravíssimo que ela cometeu no passado, tal. Esse espírito estava próximo a ela, estava cobrando ela e causando esse desconforto. Certamente ela médium, certamente ela somatizando no corpo rapidamente aquelas emanações doentias que o espírito emanava, ela começou a manifestar aquelas feridas, né? Pois olha, foi incrível. No dia seguinte, logo cedo, eu já vi ela toda sorridente, que o negócio estava começando a sumir, que as feridas já estavam sumindo, de um dia para o outro. É interessante que tem pessoas que, ao mesmo tempo que elas produzem um sintoma, elas rapidamente começam também a se livrar do sintoma, começa a mudar o sintoma. Tem pessoas que espelham no corpo de uma forma muito rápida, altera a pressão, altera vários indicadores muito rapidamente. Tá? Nós precisamos até tomar cuidado com isso, porque você vai num médico lá e dá uma certa alteração específica que era fruto de uma presença espiritual, o médico pode querer fazer uma cirurgia em você que não precisava, pode querer entrar com uma medicação específica que não precisava. Por isso que o médium ele precisa tomar cuidado, viu? Ele precisa sempre lembrar de, opa, deixa eu analisar melhor, deixa eu passar um pouquinho esse momento aqui para eu ver, deixa eu tomar um passe para ver se não é uma influência. Porque senão a gente pode entrar numa fria, né? Muito do gosto dos nossos obsessores, diga-se de passagem, né? Porque eles trabalham mesmo para confundir os nossos tratamentos, para confundir as nossas medicações, para confundir os procedimentos, para que a gente se dê mal mesmo, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, certo? A Elizabeth falando aqui. Várias vezes tive que ir de táxi ao centro para participar da reunião, porque na hora de sair sempre aparecia um imprevisto para impedir a minha ida à reunião. Então, é de todo tipo, né? Vão aparecer os imprevistos, por isso que o André Luiz fala também dos imprevistos no livro Desobsessão, né? Para nós resolvermos rapidamente as situações, vermos o que nós podemos fazer e vamos para o centro. Principalmente quando a pessoa está começando as atividades, ela enfrenta muita dificuldade, até que vá consolidando a sua ação, os seus hábitos, né? Vai consolidando a sua vontade, né? E aí tudo vai ficando melhor com o tempo, né? Então vamos continuar aqui. Não custa muito, pelo menos nesse dia, abster-se de carne, e é necessário prescindir do álcool e do fumo, sempre que possível durante o dia ou nas horas que precedam a reunião. Um pouco de repouso físico e mental, com relaxamento muscular e pacificação interior. São os cuidados que o próprio Allan Kardec, o próprio André Luiz,
ele nos orienta nesse livro Desobsessão, né? Ele fala várias medidas ali que a gente pode tomar cuidado, né? Ele fala assim, olha, pelo menos no dia da reunião, se possível, diminuir o uso da carne. Olha, você está falando para diminuir, é porque a coisa não é boa, né? Pelo menos no dia da reunião, está falando, já para não cobrar muito das pessoas, porque senão a pessoa já, né? Puxa, não pode nem comer carne, não pode tomar café, não pode fumar, não pode fazer nada. Então o André Luiz fala, pelo menos no dia da reunião. Mas são coisas, por exemplo, a carne, né? Ninguém vai pedir que a pessoa se abstenha de carne totalmente. É uma coisa muito séria isso. Pode trazer até alterações emocionais graves, certos regimes para os quais a pessoa não esteja preparada. É uma coisa muito complexa isso, viu, pessoal? Eu falo que eu já vivi isso muito tempo tentando reduzir carne, tem momentos parando totalmente com a carne, outros não. E a gente vai tentando achar um ponto de equilíbrio entre a nossa necessidade, entre nosso organismo e a questão espiritual, tá? Então é um negócio meio complicado isso, não dá pra gente impor isso, né? Agora o álcool, né? É difícil, o álcool, o médium que usa o álcool sistematicamente é um médium que se coloca em muito perigo, tá? O álcool e mediunidade não combinam absolutamente, né? Álcool e mediunidade não combinam, tá? Até porque o álcool ele já produz um certo desligamento do corpo, como ele anestesia certas áreas, ele favorece um certo desacoplamento do corpo, assim como qualquer entorpecente, geralmente promove isso, né? Então, só que começa a abrir uma percepção, né? O álcool, ele facilita a percepção, só que baixando a nossa vibração. Por quê? Porque as áreas nobres do nosso cérebro, elas são diminuídas com a atividade do álcool, com a presença do álcool. O lobo frontal, que é importantíssimo para nós, uma região muito elevada, o lobo frontal, já é o primeiro que sente a presença do álcool. E tem uma ação inibidora sobre o lobo frontal. Então, ao mesmo tempo que desperta uma certa sensibilidade, porque o álcool ele favorece a emancipação do corpo, porque ele anestesia o corpo e faz o espírito se deslocar, tá? Aí dá aquela sensação de leveza, de não sei o que, tal, descontração, né? Alegria, porque inibe certas áreas que nos controlam, né? Que nos mantêm ligados, inclusive, à realidade material aqui, né? Equilibrados, tal. Então, ao mesmo tempo que facilita uma certa percepção, ele baixa a nossa vibração. Nós acessamos níveis mais primitivos. Isso facilita muito a influência negativa, só que uma influência descontrolada. Tá? A Wanda colocou o álcool, é terrível, acaba com os casamentos, né? Os espíritos amigos falam que o álcool desequilibra todos os centros energéticos, todos os chakras. Os centros energéticos, ele desequilibra todos. Então, algo assim não pode ser bom, né, para o nosso dia a dia, não pode ser bom para a nossa prática mediúnica, não pode, né? Então, o álcool a gente tem que se abster ao máximo possível, né? Não deve fazer parte da nossa vida o uso do álcool, até porque a gente não precisa do álcool, né? Então, e o André Luiz, ele fala, ó, principalmente no dia da reunião, se você não conseguir se abster de todo, pelo menos no dia da reunião, né, não faça uso, tal. O fumo é bem complicado, né? Eu já teve vezes de eu aceitar pessoas que fumavam com a promessa de que iam parar de fumar e tal, então a gente quis ajudar, mas não dá certo, viu, pessoal? Não dá certo. E se você abre exceção para um, por que não abrir para outro, e para outro, e para outro, e para outro? Daqui a pouco, a hora que você vai ver, você está com um grupo lá cheio de fumantes, que você chega ali, você que não fuma, chega, tá aquele cheiro
de cigarro para todo lado, não tem condição, pessoal. Não tem condição. Tá? Hoje em dia, eu já não abro mais exceção para pessoas que fumam. Tá? Podem achar que isso é rigorismo, mas eu, né, prefiro não abrir exceção para pessoas que fumam. Tá? Por quê? Porque se abre para um, por que não vai abrir para outro? Né? E a pessoa toma cuidado num dia, tá, ela reduz um dia lá que ela consegue se controlar e ela não fuma. Naquele dia ela não consegue fumar muito. A pessoa vai ficar mais irritada, vai ficar mais ansiosa, né? E não vai conseguir controlar todos os dias. Tá? Então vai ter dia que ela vai chegar lá cheirando um álcool, um cigarro desgramado, tá? Então não é que a gente quer que as pessoas sejam perfeitas, mas é que tem alguns problemas que se a pessoa não consegue se ajudar primeiro, ela não cria condições, até fluídicas, porque o álcool, os espíritos falam que ele é como se fosse um veneno para as nossas energias numa reunião mediúnica. O fumo também, ele se impregna no nosso ectoplasma, nas energias que a gente doa na hora da reunião, e os nossos fluidos perdem a serventia, de tão repletos de moléculas, de coisas ruins que não serão aproveitadas no trabalho de enfermagem na reunião mediúnica. Tá? Então é preciso a qualidade dos fluidos também. Ok? É preciso a qualidade dos fluidos. E aqui não é nenhuma questão de preconceito, é uma questão de preparação. Né? Nós temos que nos preparar para termos a condição de irmos para uma reunião mediúnica e efetivamente ajudarmos. Né? E efetivamente irmos com qualidade de fluidos. Porque não adianta, pessoal, é mais importante os nossos fluidos do que as nossas palavras numa reunião mediúnica. É mais importante o amor com que a gente envolve todos, né? O amor, a qualidade dos fluidos que a gente envolve os necessitados é mais importante do que as palavras do doutrinador, eu acho. E a pessoa pode falar, mas se o espírito não sentir o envolvimento das energias balsâmicas que todos o envolvem ali, em oração, em amor, as palavras do doutrinador pouco vão resolver. Inclusive, se o próprio doutrinador não tiver amor, não envolver suas palavras nesses fluidos benéficos, também não vai adiantar. Vai ter pouca serventia. Tá? Então, eu vejo que é preciso um cuidado específico, né? Além do que acaba atrapalhando as outras pessoas, né? O André Luiz, inclusive, ele fala que nós não devemos permitir a entrada de pessoas alcoolizadas no ambiente da sala de passe. Uma aplicação de passe, reunião pública, por exemplo. Você percebe que a pessoa está alcoolizada, o André Luiz fala para a gente interditar a entrada da pessoa alcoolizada na câmara de passe. Por quê? Porque emite fluidos venenosos, que pode atrapalhar a aplicação em todos que estão ali recebendo também. E às vezes você quer ser bonzinho com uma pessoa, e você acaba sendo injusto com todo o restante. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os bonzinhos, né? Tem muita gente que quer ser bonzinho, mas quer ser bonzinho com uma pessoa específica. E com os outros ele não quer ser bonzinho, né? Com os outros que estão precisando também do passe, que estão precisando de receber ajuda, estão lá obsidiados, mas você quer ser bonzinho com aquele que está alcoolizado, com aquele que está, né, transbordando o cheiro de cigarro e transbordando, né? Então a gente precisa ter esse senso de justiça mais equilibrado, mais apurado, né? E lembrar que é um trabalho coletivo que visa beneficiar não apenas uma pessoa, mas todo um montante de pessoas aí que procuram a casa espírita, né? Então é preciso esse cuidado. A Fernanda Coelho, remédios psiquiátricos controlados podem influenciar em casos de mediunidade, assim como álcool? Podem. Muito boa a sua pergunta, Fernanda. Inclusive, os espíritos nos falam, Rivotril, por exemplo,
É preciso muito cuidado com o Rivotril, pessoal. Eu sei que muita gente tem tomado e vale a pena a gente acrescentar aqui, né? A gente que trabalha nessa área da psicologia, que trabalha atendendo pessoas que vêm tomando remédio, né? Ou que passam a tomar remédio, né? Depois de ir no psiquiatra e tal. É preciso muito cuidado com o Rivotril. O pessoal está fazendo muito uso do Rivotril e os espíritos nos dizem que até em casos que a pessoa não tem muita sensibilidade mediúnica, mas que começa a tomar o Rivotril, começa a abrir as percepções. Por quê? Porque justamente é o que a gente estava falando, tanto o álcool quanto alguns remédios que têm uma ação depressora do nosso sistema nervoso, né? Que diminui a atividade, né? Favorece o desligamento do corpo. Favorece, por isso que a pessoa fica meio desligada, a pessoa fica meio dopada, né? Fica tudo bem, aparentemente, porque a pessoa estava muito ansiosa, aí começa a tomar o remédio e fica mais zen, né? Por quê? Porque meio que desconecta a pessoa. Desconecta. Tá? E justamente essa desconexão é que vai abrindo as possibilidades espirituais, só que de uma forma inconveniente, de uma forma forçada, precipitada e inconveniente. Os espíritos infelizes, os obsessores, gostam disso. Por quê? Porque eles passam a ter um controle maior sobre a pessoa. Ao mesmo tempo que gera um certo estado zen, assim, entre aspas, né, na pessoa, ao mesmo tempo gera um controle maior por parte dos obsessores. Tá? Então, o que a gente observa? Começa a haver episódios da pessoa ficar até tomada, da pessoa ficar controlada pelos espíritos e nem perceber que teve lapsos de inconsciência. Eu já atendi várias pessoas desse jeito, que faziam uso sistemático de Rivotril e começaram a ter lapsos em que elas faziam coisas e depois não se lembravam do que tinham feito. Por quê? Porque estavam controladas espiritualmente. Entendeu? Que facilita esse assédio espiritual, facilita esse controle que eles querem ter sobre nós. Tá? Então, isso é muito perigoso para quem dirige, né? Ou para a vida das pessoas no geral, as pessoas começarem a fazer coisas que elas perdiam totalmente a consciência, tá? Justamente pelo uso abusivo. Não que essas drogas não tenham uma função, elas têm uma função, tem certos momentos que elas são extremamente necessárias, mas precisa de um cuidado muito grande com a dosagem. Tem que ser dosagens mínimas, só em casos mais graves mesmo, né? Com a assistência do médico, né? Com a prescrição, aí ver a dosagem mais adequada, tá? E a gente deve não ser permanentemente dependentes do remédio. Nós precisamos ir achando outras coisas que venham ajudar para que a gente não seja absolutamente dependente do remédio. Né? Paulinho está falando, né? Paulinho Portela. Oi, Paulo, um abraço. Aqui em minha cidade, ontem uma jovem em tratamento com esses medicamentos se suicidou. Pois é. Né? Então, tem vários efeitos colaterais aí, né? Que a gente tem que tomar cuidado e estarmos acompanhados pelo médico, né? Fazemos tratamento também psicoterápico, que só o remédio frequentemente não é a solução, que o remédio não cura, o remédio não vai aos problemas, o remédio trabalha os efeitos, trabalha o sistema nervoso, mas não trabalha os comportamentos das pessoas, os sentimentos delas, as situações problemáticas, tá? Então, a gente precisa não apenas permanecer nos efeitos, mas ir às causas dos problemas, tá? Deixa eu ver aqui. Nós estamos quase terminando, né? Então, um pouco de repouso físico e mental, com relaxamento muscular, pacificação interior, tá? Isso aqui é muito importante também. Inclusive, para que limpe, né? Para que limpe
a nossa mente, preparando-nos para a reunião mediúnica, né? Por quê? Porque no nosso dia a dia nós vamos juntando muitos conteúdos subconscientes, que ficam abaixo da consciência, fruto da nossa vivência em contato com as pessoas. Contatos gerais que nós temos, né? Na hora da reunião mediúnica, a hora que a gente procura se tranquilizar, se nós não fizermos esse trabalho anterior de acalmar, de trabalhar esse conteúdo subconsciente, limpar esse conteúdo, isso vai surgir na hora da reunião e vai causar dificuldade de concentração, vai causar confusão entre o que é meu, o que é do espírito, se é espírito, se é conteúdo meu, entendeu? Então é interessante dar uma dormidinha, o André Luiz fala, inclusive, né? Se puder dormir algum tempo ali antes da reunião, seria adequado, tá? Pode incluir uma leitura salutar, né? O Ramiro é psiquiatra, um amigo meu aí, da minha região lá, né, Ramiro? O Rivotril dá dependência química e afeta a memória e pode desencadear a doença de Alzheimer. Pois é, tá aí, opinião de um especialista na área aí, né? Acostumado a trabalhar há muito tempo aí, né, Ramiro? Com vários tipos de medicamentos. Então é isso, pessoal, nós precisamos tomar cuidado, né? E nos preparar convenientemente para as reuniões, através de uma disciplina que nós vamos nos impondo, que não deve ser só no dia da reunião, tá? Inclusive, se nós fizermos isso só no dia da reunião, nós vamos ter mais dificuldade. Por quê? Porque o ideal é que a gente vai mudando a nossa rotina mesmo diária, que a gente vai aperfeiçoando os nossos hábitos. Isso é o ideal. Aí chega no dia da reunião, nós não encontramos dificuldades para mudar. Porque nós simplesmente continuamos no nosso hábito bom, nosso hábito positivo. Vocês entendem? Não precisa fazer nada muito diferente no dia da reunião, porque eu já estou vivendo de uma forma diferente. Tá? Mas enquanto a gente não consegue isso, pelo menos no dia da reunião, a gente procurar ajustar os nossos hábitos, né? A Andréia, fala um pouco do café. Então, o André Luiz fala do café, evitar também, diminuir o uso do café. É polêmico isso aí, e hoje muita gente fala a favor do café, muita gente fala contra, surgem estudos contra, estudos a favor. O André Luiz fala que, se possível, diminuir também o café. Por quê? Eu imagino. Pela ação estimulante do café. Inclusive, tem estudos que demonstram que o café é ansiógeno. Outros contrariam esses estudos, falando que não, né? Mas eu, por exemplo, eu não posso fazer uso de café. Eu realmente fico mais ansioso. Para mim, não cai bem absolutamente o café. Tá? Então, é uma questão aí para vocês analisarem, pesquisarem, né? A indicação dos espíritos é que a gente diminua o uso do café no dia da reunião mediúnica. Seria ansiogênico, né? A ansiedade para nós, ela atrapalha muito, viu, pessoal? A ansiedade nos médiuns atrapalha muito, atrapalha até a sintonização do médium com os espíritos, a ansiedade. Tem pessoas que são tão ansiosas que elas até têm um grande potencial mediúnico, mas elas demoram a conseguir a condição mais adequada interior para trabalhar com as percepções que elas têm. Entendeu? Então, o que gera mais ansiedade deve ser diminuído aí, né? Deve ser retirado. Tá? A gente já está tão ansioso, a gente estava falando do Rivotril. Rivotril é uma das coisas que mais, eu acho que é o remédio que mais vende hoje em dia. O Rivotril, que é justamente um ansiolítico. Né? Rivotril é um ansiolítico, é um benzodiazepínico, né? Que tem ação ansiolítica. Então, é um contrassenso, né? A gente manter hábitos que gerem ansiedade, e sendo que a sociedade está aí dependente de Rivotril. Então, talvez esteja, né, precisando algumas alterações nos nossos hábitos aí, tá? Ok, vamos fazer a nossa prece final então, para a gente finalizar por hoje, né?
agradecendo a Jesus pela oportunidade que temos de estarmos com tantos amigos no plano material e certamente outro tanto no plano espiritual, que nos acompanha muito e que continuarão nos ajudando a desenvolver as atividades mediúnicas, doutrinárias, a nossa vida pessoal, o amparo que eles nos dão é enorme, nós somos muito gratos a isso, a eles. Que a Tua luz, Senhor, nos ilumine, possa iluminar o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, que todos possamos sair deste momento mais harmonizados, mais tranquilos, mais pacificados. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito grato pela presença de todos, tá? Desculpa aí se a gente não conseguiu responder todos os comentários ou, né, todas as demandas aí, mas devagarzinho a gente vai, vocês vão repetindo, a gente depois também vai respondendo aí pela escrita, tá? Fiquem com Deus, tenham um excelente dia. Um abraço a todos, até mais.